Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Divino e esse é o canal Eureka Elétrica e sejam todos bem-vindos! E nesse episódio nós vamos estar encerrando a nossa segunda temporada, que fala sobre chuveiro 127 e tomada 127, chuveiros 220 e tomadas 220. Então, simbora comigo! Então pessoal, nesse episódio vamos estar passando para você tudo passo a passo de como ligar um chuveiro no circuito de 220 volts. Mas antes disso, dê seu like, compartilhe e se inscreva e ative o sininho para você estar recebendo mais conteúdos relacionados a esse assunto. E lembrando que a sua participação é muito importante para o nosso canal. Então, simbora para a aula! Então pessoal, vamos fazer aqui o diagrama aqui rapidinho para você estar entendendo como ligar esse chuveiro num circuito em 220 volts. Vamos começar aqui, ó, nosso condutor de fase na cor preta e o nosso condutor de fase na cor vermelha, tá? Aí. Observe aqui, ó, disjuntor, vamos mostrar o disjuntor dessa forma aqui, ó. Disjuntor bipolar, tá? Ele tem um parafuso deste lado, tanto na entrada e na saída. Vamos fazer aqui o nosso chuveiro aqui, bem bonito aqui para você estar entendendo aqui, ó. Então nós temos aqui o nosso chuveiro. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui, vou fazer, ó, condutor na cor vermelha e o condutor na cor preta. Beleza? Vamos fazer aqui, ó, do lado de cima aqui, ó, esse condutor aqui com essa simbologia aqui, ó. Esse vai ser o nosso condutor de terra, né, que sai do chuveiro. Então aqui, ó, vamos ligar aqui, ó, o condutor vermelho, tá? Ele entra no disjuntor e sai do disjuntor e vai até o chuveiro, ó, tá? Agora vamos pegar aqui o nosso condutor de fase aqui também, da cor preta. Ele entra no disjuntor e do disjuntor aqui ele vai sair, ó, e vai ligar no outro condutor, tá? Lembrando que isso aqui não tem polaridade, tá? Lembrando, não existe polaridade aqui no chuveiro, tá? No 220 aqui você pode ligar tanto uma fase do lado de cá, quanto na fase do lado de cá. Já aqui, ó, o aterramento, nós vamos sair com ele aqui, ó. Vamos ligar ele no aterramento do quadro ou o aterramento que foi feito do lado externo da sua casa. Tá bom? Esse aqui é o aterramento, ó. Aterramento. Vamos falar aqui um pouquinho, ó. Esse condutor aqui que nós estamos ligando, eu vou estar falando no chuveiro mesmo, vou estar mostrando para vocês, que aqui nós estamos usando aqui, ó, pelo fabricante, ele pede condutor de 4 milímetros quadrado, tá? Num disjuntor para proteger ele de 30 amperes. Ou seja, esse chuveiro ele vai trabalhar com a corrente até 30 amperes, exatamente, com uma resistência de 5.500 watts. Então é importante você entender isso aí. Mas outra coisa que você deve entender é o seguinte, isso vai depender também da distância. Porque se você tiver uma distância muito grande, não recomendo usar essa medida de condutor de 4 milímetros não. Portanto, no chuveiro, apesar que no chuveiro ela sai 4 milímetros, mas dependendo da distância, ou às vezes você não quer ficar na dúvida, porque elétrica não fazemos elétrica na dúvida. Faça elétrica com a certeza do que você está fazendo. Então você coloca aqui um condutor de 6 milímetros, para pôr um condutor de 6 milímetros quadrado. Por que não? Que o nosso condutor de 6 milímetros, ele suporta uma corrente até 40 amperes. Se o chuveiro aqui, ele vai trabalhar com a corrente em até 30 amperes, por que não colocar um condutor de 6, que a sua corrente vai ser aproximadamente de 40 amperes, que vai estar protegendo esse circuito. Então se você usa o condutor de 6, aqui ó, 6 milímetros na entrada, né? Se você estiver puxando direto da rede, mas se você tiver um quadro de distribuição, você vai pôr esse disjuntor dentro do quadro de distribuição e lá vai ter um barramento de 80 amperes, 100 amperes, então aí mais protegido fica, tá? Mas se você vai ligar
puxando direto do padrão ou da rede da casa, então você usa um condutor de 6 milímetros, um disjuntor de proteção 40 amperes e dá sequência a esses mesmos 6 milímetros. Quando chegar aqui, você vai ligar esses 6 milímetros no cabo do chuveiro. Sendo assim, você vai ter mais segurança, o equipamento vai trabalhar na devida, na forma, né, na maneira mais certa que você vai estar instalando, e você não vai correr o risco dele estar aquecendo aqui, ó, que geralmente o chuveiro começa a aquecer aqui no pé dele, aqui, ó, no cabinho aqui. Por quê? Às vezes um condutor mal dimensionado, também uma emenda, né, um fechamento mal feito, né? Então nós vamos estar mostrando na prática daqui a pouquinho os conectores, né, de fácil conexão que você vai estar usando lá, que vai ajudar também a evitar essa queima desses condutores aqui, entendeu? Então fica aí essa dica para vocês. Toda vez que for fazer, igual o fabricante pede no chuveiro de 127 volts, para trabalhar no 127 volts, trabalhar ele num condutor de 10 milímetros para um disjuntor de 50 amperes. Assim, o fabricante do chuveiro do 220, ele pede condutor de 4 milímetros com disjuntor, mas não quer dizer que você vai fazer ele dessa forma. Então é interessante você pegar a tensão e dividir ela pela potência. Você vai pegar a potência e dividir pela tensão de 127 ou 220. Aí você vai estar achando o disjuntor que você vai estar usando para proteger esse circuito e também o seu equipamento. Não esquecendo, aterramento, não deixe de fazer o aterramento. É muito importante, não só no chuveiro, mas em toda a instalação da casa, tá certo? Então, simbora para a prática! Então, pessoal, montamos o nosso laboratório aqui e vamos começar a nossa prática ensinando aqui como se liga o chuveiro em 220 volts, tá certo? Então vamos lá, começando, ó, o disjuntor bipolar, tá? É aquela coisa que eu sempre falo, é importante estar sabendo qual que é a tensão do seu chuveiro para estar escolhendo o disjuntor correto aí que vai estar protegendo esse chuveiro, tá? E aqui nós temos aqui, ó, o chuveiro de 220 volts. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, chuveiro de 220 volts, tá? Ele é de 5.500 watts. E aqui está falando que ele já é de 30 amperes, né? A corrente dele, que vai estar protegendo o disjuntor, vai ser de 30 amperes. E logo aqui, ó, condutor de 4 milímetros, tá? Observe, ó, que até mesmo aqui no próprio chuveiro sai esse condutor de 4 milímetros, tá? Você vê aqui esses dois brancos aqui, ó, aonde vai estar entrando os condutores que vai alimentar esse chuveiro, tá? Na tensão de 220, esse condutor é de 4 milímetros, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos começar então, vamos começar pelo disjuntor. Vamos alimentar o nosso disjuntor, tá? Ó, vamos abrir os bornes aqui, ó, onde a gente vai estar fazendo as conexões, ó, tá? Esse aqui é os bornes de entrada, tá? O lado de cima do disjuntor. E observe que esse disjuntor, ó, você ligou ele assinala a cor vermelha aqui nesses pontinhos para estar indicando que ele está trabalhando, está ligado o circuito, tá? E quando você faz aqui, ó, o circuito está em verde, ou seja, pode mexer tranquilo daqui para cá que o disjuntor está desligado. Então vamos lá começar, ó. Peguei aqui os condutores de 6 milímetros para estar simulando a nossa alimentação aqui, ó, que é o circuito. Então vamos ligar aqui, ó, na entrada um condutor, tá? Você pode usar vermelho ou vermelho e preto ou preto preto, tá? Isso aí é para você identificar que é um circuito de 220, tá? E lembrando que circuito 110, 127 volts é preto e azul ou vermelho e azul, tá? Aqui, ó, vamos ligar aqui o outro, tá? Aqui está sendo o que nós estamos montando aqui, é o condutor de entrada do nosso disjuntor, que está vindo do quadro de distribuição ou até mesmo que está vindo da rede, se na sua casa não tem um quadro, tá? Agora aqui, ó, nós vamos pegar aqui, vamos fazer agora os condutores de saída para esse chuveiro. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, os condutores de saída, que é do lado de baixo do disjuntor, tá?
Vamos apertar ele aqui, tá bom? Ó, lembrando sempre bem apertado os bornes para que não haja o aquecimento no ponto, né? Ou seja, o aumento da corrente naquele ponto que você conectou os condutores ali. Então é importante ter aqui os condutores bem apertados, tá bom? Então aqui nós estamos acabando de fechar aqui, ó, o circuito que entra, aqui está entrando e aqui está saindo, ó, para o chuveiro, tá? Aqui nós vamos pegar esse verde aqui, ó, esse verde aqui, nós vamos usar ele para poder indicar a ele que ele é o aterramento de entrada. Então o aterramento ele não passa nenhum disjuntor, tá? Ele segue do quadro de distribuição, onde tem lá um barramento de terra, ou até mesmo do aterramento que vem ali do lado externo da casa. Às vezes você foi lá e bateu a haste de terra lá, então esse cabo vai direto da haste para o chuveiro. Então aqui, ó, nós temos aqui o chuveiro, tá? Então nós já vamos ligar, ó, esse terra, vamos ligar esse terra aqui, ó, no verde do chuveiro, tá? Que já tá ligado, tá bom? E agora vamos ligar aqui a saída do nosso disjuntor de proteção para o chuveiro, ó. Vamos ligar ele aqui, e aqui, ó, tá? Aí, ó. Então, feito isso, o chuveiro tá ligado, tá bom? Que nós temos o disjuntor, lembrando que disjuntor é apenas proteção, não é chave liga e desliga. Então, se ele detectar, né, um aquecimento no condutor aqui, acima de 40 amperes, esse disjuntor, se ele tiver ligado, ele vai desarmar, fazendo assim a proteção de todo o circuito, tanto do circuito que está ligado ao equipamento, ao chuveiro, tanto o circuito que está ligado antes do disjuntor, tá bom? Ó, uma coisa que eu vou ressaltar aqui, muito importante, observe que nesse chuveiro de 220 aqui, ó, vou estar passando essa dica para vocês aqui agora, é um chuveiro de 220, 5.500 watts. E aqui a corrente que vai estar protegendo ele de trabalho desse chuveiro, que eu falo protegendo ele, é o disjuntor, tá? Então aqui ele está falando que você pode usar um disjuntor de 30 amperes num condutor de 4 milímetros. No caso aqui nós passamos condutor de 6, tá bom? 6 milímetros. Por quê? Porque dependendo da distância é interessante você proteger o circuito, tá? E na hora que chegar no chuveiro aqui, você liga esse condutor de 6 milímetros, você liga ele no de 4 do chuveiro, né? Assim você não corre risco, porque talvez tem pessoas que para economizar usam o condutor de 4 em grandes distâncias e ele acaba não aguentando, porque a cada metro existe um ponto de resistência no cabo, né? Que ele suporta uma certa medida de distância para poder estar trabalhando com a corrente de 30 amperes. Então, como o nosso condutor de 6 milímetros ele suporta até 40 amperes, então você não corre risco do seu circuito, né, pegar fogo. Porque às vezes você coloca aí o condutor aqui, ó, eu já vi muitas pessoas pegarem esse condutor de 4 milímetros ligando o chuveiro. Aí a resistência do chuveiro é de 5.500. De vez em colocar da mesma resistência, não, ele compra uma resistência um pouco maior e acaba ligando ela nesse chuveiro, fazendo assim a alteração, onde que pode chegar o condutor, o cabo de 4 milímetros, não suportar essa corrente de trabalho e pode chegar a vir derretendo. Por isso que muitas vezes o chuveiro derrete, o condutor vai derretendo. Então se ele não tem a chave para desarmar, essa chave, ela acaba pegando fogo em todo o circuito, tá? E outra observação aqui rapidinho, para nosso vídeo não ficar tão longo, ó. Esse chuveiro aqui é de 127 volts, tá? E observe, ó, deixa eu ver aqui, tá meio desfocado aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Observe que ele também é de 5.500 watts, mas só que a corrente de trabalho dele, a corrente chega a 50 amperes, tá? Então você pode ver que o condutor aqui, ó, tá bem aqui, ó, 10 milímetros. Por quê? Porque ele ele é ligado em uma tensão de 127 volts, então a tendência da corrente ser maior é óbvio, né, que isso vai acontecer. E observe aqui também o condutor dele. Esse condutor aqui já é diferente do condutor do chuveiro de 220. Esse é um condutor de 6 milímetros, tá? Ó, esses dois brancos aqui, ó, ele é de 6 milímetros. Já o de 220, ele é 4 milímetros.
tá? Então, eu não acho muito viável, geralmente as pessoas peguem o chuveiro e tiram a resistência de um para poder colocar no outro. Geralmente, eu falo o seguinte, você pode aumentar o condutor, mas não reduzir o condutor. Ou seja, no chuveiro de 127, você pode sim usar uma resistência de 220, caso você tenha um chuveiro desse lá, encostado lá, 127 volts no condutor de 6 mm, você pode estar colocando uma resistência nele de 220 para poder estar ligando ele na sua casa, porque geralmente as pessoas trocam a rede para 220 e não usa mais o chuveiro de 127, né? Aí fica encostado. Aí para você não ter que ficar comprando outro chuveiro, você pode estar trocando só a resistência, mas só no chuveiro com um condutor de 6 mm, com chuveiro de 127. Não faça isso no chuveiro de 220 não, tá? Não pegue, às vezes a pessoa tá lá, eu tenho um chuveiro 220 lá em casa, lá, mas ele não tem resistência, não tem nada. Aí a pessoa quer pegar, quer colocar uma resistência de 127 nele para poder estar usando ele na casa dele, no 127, no 110. Não pode, porque o condutor dele é abaixo do que é permitido ele, tá? Ele tá trabalhando. Tá bom? Então eu não indico isso aí, mas se você tem um chuveiro desse aqui, ó, e quer ligar ele em 220, troca a resistência dele lá, que ele vai suportar tranquilo, até a mais, ó, tá? Então fica aí essa dica. Então pessoal, foi feita a prática com sucesso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e caso vocês tenham dúvida, tanto do diagrama quanto a prática, deixe aqui seus comentários que eu estarei respondendo a todos vocês. E lembrando que sua interação ao nosso canal é muito importante. E caso você queira saber um pouquinho mais sobre tomada em 220 volts, clique aqui no nosso vídeo. Logo depois, clique aqui na nossa logo para você estar se inscrevendo ao nosso canal. Eu sou o Divino e esse é o canal Eureka Elétrica e sejam todos bem-vindos!